Frânio, Elisa, boa noite. Boa noite. Pode deixar que você não vai fazer a prece, não. Vou fechar aqui. Tô caladinha, tô caladinha. Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, que é para não olhar para o vizinho do lado, para não distrair as atenções. Jesus amado, companheiro querido, primeiramente queremos te agradecer por mais esta oportunidade de podermos estarmos reunidos para o estudo de mais um livro da nossa doutrina, da tua doutrina, doutrina dos Espíritos. Que saibamos aproveitar o estudo da noite de hoje pela importância deste livro, pelo que ele representa para nós, saibamos realmente aproveitar esse estudo, transmitir a todos aqueles que desejarem te conhecer a tua doutrina, sabedoria, humildade e dignidade. Jesus amado, agora vem os nossos pedidos. Pedir pelos nossos irmãos contaminados ainda por este vírus e por outras doenças, outros males. Aqueles que se encontram em fase terminal, necessitando de auxílio para o desencarne. Pedir, Senhor, por aqueles desabrigados de Petrópolis, pelos nossos irmãos constrangidos por esta batalha de egoísmo, de prepotência, de arrogância, nesta guerra de Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Te pedir por aqueles irmãos que ainda não chegaram para o estudo, pedir por aqueles que ainda chegarão, te pedir por aqueles que não conseguirão chegar por algum motivo. E te pedir por nós, que já nos encontramos aqui presentes. Fica conosco, Senhor Jesus, nos envolvendo, nos abraçando, nos aconchegando em teu peito, impondo as tuas mãos na nossa cabeça. Ai, amor. Te damos paz, muita paz, no estudo da noite de hoje. Abençoa-nos, Senhor. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Pedimos saúde, luz e paz, Senhor. Muito obrigado. Graças a Deus. Boa noite, Zé, e desculpa porque estava fazendo muito barulho aí, e aí eu fechei o microfone por causa da prece, tá? Desculpa. Boa noite a todos. Eu fechei então junto contigo, que eu também fechei. Boa noite a todos. Boa Fique com noite. Deus. Como que você está? Boa noite, Zé. Tudo Boa bem. noite, dona. Tudo bem. Tudo Sabe que eu bem? tô com saudade de você? Nunca mais fomos Que juntos bom. para lugar nenhum. Saudade de vocês também. Zé, notícias do Mas seu irmão. não está dando. Notícias do seu irmão. Como é que estão, seu irmão? Cara, ele é meio maluco, então ele me ligou uma hora e falou, tô limpo. Eu falei, como é que é? Tô limpo. Eu falei, tá, tomou um banho, né, sei lá. Mas não, ele tá limpo, quer dizer que ele não tem metástase, não tá tudo certo, entendeu? Ele vai fazer a operação local, né? Até robótica a operação dele, né? E daqui a um mês, alguma coisa desse tipo. Eu, tá bom, beleza. Mas tô limpo. Tô limpo, foi ótimo. Mas ele é assim, o que eu posso fazer? É verdade. A gordinha. Oi, estão me ouvindo? Tá. Boa noite. Boa noite. O meu colega também saiu, tá em casa, tá bem, graças a Deus. Agora vai fazer a quimioterapia, mas tá bem melhor. Graças a Deus. Daí para melhor. Obrigado aí pelas orações. Ok. Daí para melhor. Bom, vamos lá. Então vamos lá. O livro de estudo do livro Paulo Estevam. Se não me engano, para um lugar de súbito, o Pará. Isso mesmo, de súbito. Então, minha pergunta, você vai dar um make-off
É rapidinho, só para entender que muito bem, um cidadão, tá? Pai do Estevão, do Gesiel, não. Ele foi ao mercado, houve dois incidentes com ele, mas ele ouviu um arauto falar que quem quisesse, tivesse alguma reclamação contra o Império Romano, fosse lá para que fosse resolvido. Ele teve um problema anterior que tomaram parte das terras dele, grande parte. E ele resolveu ir lá reclamar sobre isso, para ver se recuperava as terras. E o filho falou, pai, os filhos falaram, pai, não vá, isso é uma armadilha. Ele não acreditou e foi. Chegando lá, o questor, né, que era o Licínio Minúcio, né, que tinha tomado anteriormente as terras, tomou o resto das terras. Oi, dona Luz, boa noite. Tomou o resto das terras, né? E ele ficou sem nada. E agora, né, ele foi reclamar, ele levou ainda uma pequena surra, né, 10 bastonadas, que o normal era 49, né? 39, aliás. É 40 menos uma, né? E ele está voltando para casa agora, todo machucado, todo ferido, e vai conversar, né, com os filhos, tá? Isso aí foi mais ou menos o que nós conversamos, vimos até agora, né? Dona Luz não está conseguindo fixar a internet, hein? Bom, então o estudo de hoje é do livro Paulo Estevam, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Franciscano Xavier. Nós estamos no capítulo 1. No livro novo, é página 25. No livro antigo, seu Roberto? 25. No 25. meu, 25. No livro antigo? É. É a mesma coincidiu, página. Né? Coincidiu. Coincidiu. Então, vamos lá. Último parágrafo, também nos É o dois, último parágrafo. Pois Exatamente. Coincidência, né? Bom, de súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo, por antecipação, a profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. A lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de vê-lo ainda a seus pés, suplicando desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora com mais intensidade a exortação dos escritos. Filho meu, não rejeiteis a repreensão do Senhor. Ao mesmo tempo... Quem não leu, para quem não se lembra, também isso, quando Gesiel tentou persuadir ele de não ir lá, que achava que era uma armadilha, ele não aceitava de jeito nenhum a opinião do Gesiel, nem da filha, da Abigail. Aí o que eles fizeram? Um costume antigo entre os judeus que nós também, né, seguimos, né? Vamos abrir. No caso deles, né, eram os rolos, né? Na época não tinha livros. Tinha os rolos, cada rolo tinha algo, né? E esses rolos que eles tinham era referente ao Antigo Testamento, né? A Torá. E eles vão lá, pegam um rolo, e nesse rolo sai justamente Provérbios, o livro de Provérbios. E fala isso aí: filho meu, não rejeite os corretivos do Senhor, nem te enojes sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quer dizer, até onde eles abriram, coincidiu com a história, né? E ele não acreditou, né? Somos nós, né? Nós. A questão da palavra fé é fidelidade, é ter certeza em Deus, né? E ele não teve essa fidelidade, não teve essa certeza, assim como diversas vezes nós também escorregamos, né? Tá? Agora ele está conversando sobre isso, está pensando sobre isso, né? Vamos lá? Ao mesmo tempo, porém, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro, cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Opa, olha o que o Emmanuel coloca aí, de símbolos de justiça. Se a lei sagrada está cheia de símbolos, gente.
Opa, Graças a beleza, seja Deus. bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, se é símbolos, um símbolo, o que é um símbolo? É algo que está, assim, como é que se fala? Não vou falar a palavra escondendo algo por trás, né? Tem algo por trás daquilo, né? Oculto. Como nós falamos, hein? É oculto. Assim como nós falamos, a palavra é a vestimenta dos pensamentos, é um símbolo, né? As letras são símbolos que juntos formam palavras. O Emmanuel está fazendo questão de falar isso, cheio de símbolos de justiça. E ainda há pouco eu estava conversando com o senhor Roberto. O que é a justiça? Alguém pode falar? Como se pode definir a justiça? Pergunta 875 do Livro dos Espíritos. Eu estava comentando com o senhor Roberto ainda há pouco. Pode ler aí, Elisa? Espera aí. 875. Isso. 875. Como pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é a justiça. Toda vez que eu estou desrespeitando qualquer direito de um ou mais, tá? Eu estou indo contra a justiça. Tá? E ele, dentro desses símbolos que o nosso amigo aqui, esqueci o nome dele, o Hered, né? Se lembra disso? Esse senhor, ele, quer dizer, ele faz a interpretação dele. E a interpretação dele é o que o Emmanuel fala também de nós. A vossa justiça, né, tem gosto, cheiro de vingança. A pessoa acha que a justiça é uma vingança. E não é bem assim, né? Fulano cometeu um crime. A justiça seja feita, ele tem que cumprir uma pena, tem que fazer isso e aquilo. Isso. Então, nós pensamos na justiça em forma de vingança. Sempre assim. É nosso isso. Por enquanto. Por enquanto. Quando o mundo se regenerar, nós vamos aprender de uma forma diferente o que é a justiça. Bom, voltando lá para o livro, o Paulo Estevam, né? Ele está Seu pensando Paulo, nisso. seu Roberto, onde nós estamos? O livro Paulo Estevam, tá? Nós estamos na página 26 do livro novo. O livro novo é 26. Sim. Qual parágrafo? De súbito. Qual? Não, na página 26, o de súbito página... começa na 25, nós já estamos na página 26, no meio do parágrafo. No meio do segundo parágrafo? Do primeiro. Nós do primeiro. Para ele. E para ele. É melhor só esperar acabar esse parágrafo aí. Não, pode continuando, eu acho aqui. Para ele, impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar despojado de tudo que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe veria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto. Via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária ao lado da juventude dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. Então, ele, pela idade que tinha, não ia conseguir trabalho, a não ser que ele tivesse uma profissão realmente, né? De todo judeu, era normal no judeu, tá? Nós vamos ver lá na frente, todo judeu aprendia uma profissão, mesmo sendo muito rico, tá? Milionário.
ele aprendia uma profissão na infância e na adolescência. Tá? Para caso viessem os dias difíceis, ele não passasse necessidade. Paulo era tecelão. Saulo, né, no caso. Saulo era tecelão. Tá? Ele aqui também deveria ter uma profissão, mas talvez pela idade não tivesse mais forças para tocar isso. Por isso que ele fala na situação parasitária. Que os filhos queriam trabalhar para ele. Ele não devia ter mais condições de trabalhar. E o que é pior, sem um teto, né? Muito ruim, né? Tudo por causa da famosa palavra teimosia, tá? Olha a nossa teimosia, o que é que dá. Ele é um exemplo, mas nós também não acredito que fiquemos muito atrás dele, né? Fala. Dentro da religião judaica, os filhos não têm que cuidar dos pais depois? Tem. É uma obrigação, né? É uma obrigação, mas ele aí, veja bem, ele não está falando que os filhos vão cuidar dele, ele está se sentindo mal. É diferente de se tornar, né, o que ele está falando aí, situação parasitária, se tornar um dependente dos filhos. É isso que ele está fazendo mal a ele, né? E tudo por causa da teimosia dele, que perdeu o resto de terras que tinha. Tá. Entendeu? Entendi. Tem muito a ver. Os filhos vão cuidar dele, principalmente esse casal de filhos aí, com certeza. Mas, né, ele poderia ter evitado tudo isso. Não quis. Os filhos ainda falaram: pai, deixa como está, nós estamos felizes, está tudo bem, vivemos muito bem, etc, etc. Não. Né? A interpretação de justiça. Justiça tem o gosto, o cheiro de vingança. Para nós, para ele também. Né? Para os filhos, não. É diferente. Eu acho que ele está envergonhado também. Está falando aqui. Além da atitude, além da atitude que ele teve impensada, né, inconsequente, ele viu que ele errou e ele acabou ficando envergonhado perante os filhos. Né? Então isso derrubou ele demais. Por aí mesmo. Por aí. Vamos lá, Inês? Dominado por acercos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado, onde edificara um ninho familiar. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores, de ramarias verdes e abundantes. Diosedeb avançou no terreno, que era propriedade sua, e angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo às terríveis tentações. Tentações lhe desvairassem. Deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairassem a mente. A terra de Licínio as terras de Licínio não se limitavam com a chácara? Afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos e, depois de alguns passos, demorou o olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição da água comum, certa cura geral, fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas amenizavam a paisagem com a sombra, refrescando a região abundada entre pinheiros e parasitas que sufocavam as ervas do texto. Abandonada, região abandonada. Perdão, gente, aqui estão falando comigo aqui e estão me tirando a minha atenção. Então, veja bem, né? Ele, além de ser teimoso, levar uma surra, perder o que tinha, né? Ele pensou, nada é tão ruim que não pode ficar pior ainda. Foi o pensamento dele nesse momento. Né? Tenho que fazer alguma coisa para piorar. Isso é uma coisa normal hoje em dia. Né?
As pessoas parecem que não estão satisfeitas com a situação ruim e procuram algo para piorar a situação. Muitos de nós. Eu sempre falo muitos de nós porque acontece, ou ao nosso lado, ou nós mesmos. A gente vai observando isso, né? Então, nada é tão ruim que não pode ficar pior. É o pensamento dele nesse momento. Vamos lá. Vamos embora. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Olha só, hein? Como é que a gente não é. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam seu espírito, inclinados à tolerância e à benignidade. Jochebed recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se célere e em rápidos minutos. O incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Olha só, hein? Nós somos bem assim? Ele viu as terras vizinhas de bobeira, ninguém está vendo, né? Pô, mas naquela época já tinha câmera, gente. Tá? Infelizmente já tinha câmeras filmando naquela época, tá? Alguém viu, né? Diz que as paredes têm olhos, né? E ele vai cometer um crime desse, né? Achando que isso é se vingar, né? Reparar. Vamos lá, isso, vamos ver onde vai dar isso, né? Pronto. Ninguém mais vai falar comigo. Terminada a tarefa, sob a penosa pressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochebed deitou-se à espera do filho, mas, dentro em pouco, um ruído ensurdecedor ecoava-lhe aos ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes a punhados de cinza. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construídas entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando insular a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Olha só, ele não raciocinou o que ele fez. Atitude impensada, né? Muito impensada, porque, olha só, podiam também invadir terras de pessoas que não tinham nada a ver com a questão, né? Os pomares vizinhos. Tá? Mas, continuando. Algumas horas de ansiedade espalharam as mais angustiosas expectativas, mas, ao fim da tarde, o incêndio fora dominado, depois de ingentes esforços. Debalde, o velho judeu, enviara mensagens à procura do filho, dentro dos círculos de serviço da sua pequena herdade. Desejava falar a Jesiel das suas necessidades e da situação tormentosa em que se encontravam novamente. Ansioso por descansar a mente, atormentada nas palavras dulcificantes da sua ternura filial. Entretanto, somente à noite, com as vestes chamuscadas e as mãos ligeiramente feridas, o jovem entrou em casa, deixando entrever no cansaço da fisionomia a laboriosa tarefa a que se impusera. Abigail
não se surpreendeu com o seu aspecto, entendendo que o irmão não deixara de auxiliar os companheiros de trabalho da vizinhança nas ocorrências da tarde, preparando-lhe aos pés cansados e as mãos doloridas o banho de água aromatizada. Mas, tão logo o viu e notou as mãos feridas, foi com espanto que Yoshadeb exclamou: onde estiveste, meu filho? A cabeça dele estava totalmente virada para o acontecimento da forma seguinte, que ele estava certo. Por isso que ele se admira. Onde estivesse, filho meu. Aí não se tocou que o filho era um cara tão bom, que jamais deixaria, né, principalmente numa situação dessa, de ajudar alguém. Né? Um espanto dele. Né? É umas coisinhas interessantes. Né? As nossas expectativas que nós colocamos, às vezes, nas coisas e nos outros. E, nesse caso aqui, ele se assusta, porque o filho dele teve, assim, fez o oposto do que ele faria. Né? Ele, aliás, ele colocou fogo e o filho ajudou a apagar. Né? E nas nossas vidas, né? Quantas vezes a gente bota expectativa numa coisa e a coisa acontece diferente, e nós, até a ficha cair que nós estamos errados, nós sentimos esse espanto, essa cara de espanto dele. Vocês estão compreendendo? Ou não? Então vamos embora. Ninguém fala nada. Silêncio Então total. ninguém entendeu. Não dá nem para a gente entendeu. saber se entendeu ou se não entendeu. Vamos lá. Ninguém quer falar, a gente continua. Gesiel falou da cooperação espontânea no salvamento da propriedade vizinha. E à medida que relatava os tristes sucessos do dia, o pai deixava atrair a própria angústia na face sombria, em que se estereotipavam os traços rudes da revolta que lhe devorava o coração. Ao cabo de alguns minutos, erguendo a voz desalentada, falou com profunda emoção: meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos... Oi? Ele, se não falou, ele pensou: estou com meu orgulho ferido e vingado. É isso aí que aconteceu, exatamente. O orgulho ferido, a vingança. Né? Só que a vingança é um prato que se come. Exatamente, exatamente. Né? Depois que a gente perpetua a vingança, realizou dá nem a vingança, tempo. aí não dá tempo para mais nada. Para raciocinar o que é que eu fiz. Não, eu fiz o certo. Está vendo que não fez o certo, mas o pensamento é: eu fiz o certo. E no caso dele, não dá nem muito tempo dele saborear a vingança, né? Não, claro. Que o retorno vem rapidinho. E o mais interessante é que nós estamos estudando às segundas-feiras, né? Amai os vossos inimigos, olha aí. É verdade. Exato. Meus filhos, custa dizer-lhes, mas fomos espoliados na derradeira migalha que nos resta. Reprovando minha reclamação sincera e justa, o legado de César determinou o sequestro do nosso próprio lar. A iníqua sentença é o passaporte da nossa ruína total. Pelas suas disposições, somos obrigados a abandonar a chácara em 3 dias. Elevando os olhos para o alto, como a insistir junto à divina misericórdia, exclamava com um olhar embaciado de lágrimas: tudo perdido. Por que fui assim desamparado por Deus? Onde a liberdade do povo, do vosso povo fiel,
Se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade. O Gesiel já tinha dado essa resposta lá atrás, né? E essa questão aí cai naquele provérbio, né? Se eles são o filho que é corrigido por amor do pai, né? O pai, quando não ama o filho, não deixa ele à vontade. Está muito preocupado com ele. Mas essa história do Gesiel aqui, né? Lá na frente nós vamos notar o que é ser um missionário do Cristo. Nós vamos entender lá na frente. Tá? Como Gesiel chegou ao Cristo. Tá? Toda essa história que o Emmanuel nos traz é para nos mostrar, tá? Que a palavra da cruz é loucura. Ninguém vem a passeio no planeta, principalmente aqueles que vêm para ajudar nas mudanças. E a gente reclama de qualquer dorzinha de, né, unha encravada, pisou na pedra. E esses homens, né, essas mulheres também, né, que vieram, fizeram. A gente vê a Maria de Magdala, vê a Joana de Cusa, vê a própria Maria, mãe de Jesus. Quanto que esse pessoal, né, esses missionários não passaram. Pedro, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. E assim por diante. É um custo meio alto, né, para espíritos que não precisavam passar por isso. Né? Mas vamos lá. Grossas lágrimas escorriam-lhe pelas faces, enquanto, com a voz trêmula, narrava aos filhos os pesados tormentos de que fora vítima. Abigail esculava-lhe as mãos enternecidamente. Gesiel, sem qualquer alusão à rebeldia paterna, abraçava-o depois da sua dolorosa exposição, consolando-o com amor. Vamos lá, vamos voltar lá atrás. Primeiro surgiu o sentimento de amor. Pai, não faça isso. Por que você vai fazer isso? Aí ele insistiu no assunto e veio o respeito do filho pelo pai naquela época. Isso no interior a gente vê muito isso. Respeito ao pai. O amor primeiro prevaleceu. Pai, não faça isso. Aí veio realmente, né, o respeito. Vou me calar porque eu tenho que respeitar. É meu dever e minha obrigação. E aí tá. As coisas todas estão inseridas nessa isso aí, né? Amor, respeito, entendimento, compreensão e a desilusão, né? Depois disso tudo vem a desilusão, o fracasso e a desilusão. Que inclusive o amor, o respeito e a compreensão é exatamente respeitar os direitos dos outros. Né? Exatamente. E sabe o que eu observei aqui nessa narrativa, Zé Roberto? Que quando acontecem esse tipo de coisa nas nossas vidas, nós não ficamos calados beijando a mão das pessoas. Nós caímos de pau em cima das pessoas. Exatamente. Entendeu? A gente não fica beijando a mãozinha da pessoa. Tá bem, já aconteceu, tá. A gente não tem essa postura. Não. Isso aí foi testemunho, Elisa? Não, é a vida, né, Frânia? É a vida, cara. O testemunho do passado. Na verdade é. É testemunho do passado. Eu tenho que aprender alguma coisa com o que eu estudo, então eu estou aprendendo a ficar calada. Fechar minha boquinha. Posso não beijar a mão, mas fico com a boca fechada. Exatamente. Isso aí pode não ter acontecido nessa, mas aconteceu. Por isso nós estamos com isso na consciência. É latente na nossa consciência, na nossa ideia que alguma coisa não está funcionando bem. Porque quando a gente cai em cima da pessoa pelo acontecido, a gente está julgando ela e a gente está condenando ela. Exatamente. Ninguém quer perder o dente. Ninguém quer perder o quê, Zé? O dente.
Isso aí, Zé, ninguém quer perder o dente. Tá caro o dentista. Tá verdade, tá caro. Tudo tá caro, inclusive o dentista. Alguém quer falar alguma coisa, gente? O silêncio de vocês é desesperador. Ou significa que todos estão entendendo? Vamos aceitar uma ou outra. Exatamente. Vamos lá. Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o Pai desvelado de todos os vencidos da terra. Essas derrotas chegam e passam. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Por que lastimar se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair desta casa para buscar outro em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria, então, seu apoio a nós que tanto amamos neste mundo? Ele é a nossa bússola, é a nossa casa. Eu queria ter um filho assim. Eu não fui um filho assim, né? Você vê a grandeza do Gesiel, né? Isso que é o interessante. Não conheceu o Cristo, mas tem já era cristão. Para o pensamento. Já era cristão, né? Bem voltado para essa coisa do Cristo, de ser tranquilo, calmo, paz, serenidade, entendeu? Compaixão, vamos aceitar, vamos ser generosos conosco, com os outros, né? Aquela coisa bem Jesus. E nós não somos Jochebed para ser pai de Gesiel. E não era o espírito puro, hein? Aí pode se perguntar por que não foi o Gesiel que foi divulgar o cristianismo? Interessante uma pergunta dessa. Porque o mundo, para a divulgação do cristianismo, precisava de Saulo, que se tornou Paulo. Que ele era muito manso. Muito manso. Tinha que ser um cara mais firme, mais duro. Para lidar com os gentios, né? Muito afoito, entendeu? Muito cheio de vontade, assim, o Saulo deve ter sido um grande guerreiro do passado, um grande general daqueles mesmo conquistadores, daqueles que arrebentavam com tudo, tá? Aquele espírito rebelde, que ele é rebelde. Tipo Alexandre o Grande. Não, Alexandre o Grande não, foi Júlio César, né? E depois foi o Napoleão Bonaparte. Não, estou dizendo assim, tipo Alexandre Grande. Tipo, pode ter sido um Gengis Khan, um negócio assim. Muito assim, não tinha medo de nada. Tá bem, né? Ele não apanhava, era mordido por cobra, navio naufragava, ele não estava nem. Por isso que era o vaso escolhido, né? Não desistia da missão, né? Interessante do Saulo, futuro Paulo, é isso. E o que é mais legal, que ele mesmo criticava os fariseus o tempo todo. Mas lá no Atos dos Apóstolos, aqui no livro, nós vamos ver numa determinada passagem, que ele fala, eu sou fariseu. Sentei-me aos pés de Gamaliel, ou seja, lá foi aluno, discípulo de Gamaliel, foi um dos grandes mestres da época. Quer dizer, ele mostra para os outros que ele, mesmo como fariseu, mudou, mas não deixou de ser aquele instinto farisaico, aquele negócio, né, de discussão, luta, briga, peleja, né, que eles falavam, né? É muito interessante isso aí. Essa é a grande diferença do Estevão para o Saulo, para o Paulo. Tá? Que o Estevão já era muito
muito acima, já estava muito tranquilo. Aí já não tinha mais esse sangue quente ainda, digamos assim, né? No popular. Era um outro espírito, né? É. Era um outro espírito, completamente diferente. É isso aí. Vamos lá? Vamos lá. Os olhos de Gesiel fixavam o velho genitor em uma atitude de súplica profundamente cariciosa. Suas palavras revelavam mais doce enternecimento no coração. Yoskedeb não era sensível àquelas formosas manifestações de carinho, mas, ante a revelação de tanta confiança no poder divino, sentia-se envergonhado, depois do ato extremo que praticara. Muito interessante aí. Olha só. Ante a revelação de tanta confiança no poder divino. Tá? Esses espíritos que alcançaram esse nível aí, gente, tá? Tudo que acontece a esse tipo de espírito, se é assim que Deus determinou, estou aqui, não é que nem Maria, né? Que assim fala, tipo a Maria fala para o anjo Gabriel, que se faça a vontade do Senhor. Eles também vão repetir sempre isso. Porque eles já não têm medo dessa palavrinha que tanto nos amedronta, a morte. Eles sabem que a morte não existe. Sabem que estão aqui numa passagem. Eles têm toda essa compreensão. Nada. Eles não conhecem a palavra medo. E a palavra medo é tão forte, tão forte, tão forte, que estourou uma guerra aí agora, nós estamos com medo. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, lá em nosso lar, na colônia espiritual, nosso lar, o governador mandou abrir uma escola, a Escola do Medo. E lá os espíritos desencarnados que estavam lá, que sabiam já se manter num nível elevado, tá? de relacionamento, prece, etc., para manter a vibração altíssima do nosso lar, né? Sabiam se manter naquele nível, ficaram com medo, podiam descer as vibrações. E como está próximo aos umbrais, não seria bom. O governador imediatamente estourou a guerra lá na Europa, vamos botar uma nova matéria aí na sala de aula, o medo. E esses espíritos aí já não conhecem. Isso que fala, isso realmente é a famosa fé, a confiança no poder divino. A diferença do Gesiel que ganhou o pai, né? O pai tinha um conhecimento da Torá, mas não tinha essa fé, né? Não tinha a mesma índole, a mesma fé, o mesmo pensamento do Gesiel e da Abigail, que já eram. Isso ele fala, né? Por que fui desamparado, meu Deus? Não é isso que ele fala assim? O antídoto para esse medo é a fé, então. Sem dúvida. Digamos que o medo é o veneno e a fé é o antídoto. Descansando na ternura que a presença dos filhos lhe oferecia, o espírito desolado dava curso às lágrimas dolorosas que fluíam da alma pungida por acerbas desilusões. Entretanto, Gesiel continuava: não choreis, meu pai. Contai conosco. Amanhã eu próprio providenciarei a nossa retirada como se faz preciso. Foi nesse instante que a voz paternal se ergueu soturna e acentuou: mas não é tudo, meu filho. Não parou por aí, não. Negócio. Lady Murphy. E pausadamente, Yoskedeb pintou o quadro de suas angústias reprimidas, da sua cólera justa, que culminara com a decisão de ater fogo à propriedade do verdugo
execrando. Os filhos ouviam-no espantados, entremostrando a dor sincera que a conduta paterna lhes causava. Depois de um olhar de infinito amor e funda preocupação, o jovem abraçou-o murmurando: meu pai, por que levantaste o braço vingador? Por que não esperastes a ação da justiça divina? Não confiou na justiça divina. Confiou. A pressa, né? Aquela pressa que a gente tem, a justiça divina tem que chegar agora, eu quero agora. Não. E o que é pior, a justiça divina tem que fazer como eu quero, e não é bem assim. A justiça divina age de acordo com as necessidades de cada um. Tá? E como a justiça divina trabalha, primeiro a misericórdia, sempre dando novas oportunidades. Porque se nós pensarmos bem, quantos, entre aspas, crimes nós cometemos, e Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Porque não dá também aquele que foi cruel conosco. Tá? Deus pensa no todo, não pensa cada um. Ele vai fazendo vai seu trabalho respeitando todos, dando oportunidade a todos e, ao mesmo tempo, a corrigindo dentro da necessidade. Tá? E nós não. Não é o vingador. Bom ou mal o filho é o mesmo, né? Filho do mesmo pai. Vai estar sempre amando, todos nós. Exatamente. Sempre amando. Nós não compreendemos isso. Nós ainda estamos longe dessa compreensão. Mas Deus, a justiça divina funciona para todos igual. E a base dela é a misericórdia. Nós nos sentimos tão perfeitos que achamos que o cara do lado tem que ser castigado. Né? O cara que nos deu a fechada no trânsito, você precisa bater com a cara no poste. A fechada que ele nos deu foi um revide do que a gente fez agora com ele, né? Que deu uma fechada nele também. Então, pô. É isso aí, vamos lá. Ninguém fala nada, só eu. Fala. É porque ainda... Seu testemunho, Zé, seu testemunho. Com certeza. É porque ainda ficamos pensando naquilo que as pessoas vão pensar de nós. Você é um covarde, você não fez nada. Por que você não fez nada? Que covardia é essa? Aí vem Gandhi, né? Falar, você é um covarde? Quem te ensinou a ser um covarde? Esse aí que está no seu crucifixo. O dia que nós conseguimos fazer isso, sentir isso, a gente vai ser bem melhor. Mas enquanto a gente se espelhar no próximo e achar que ele está nos julgando, então a gente vai sempre fazer aquilo que o próximo quer e não aquilo que nós deveríamos fazer. Então, é por aí. Eu acho que atualmente nunca a opinião do outro foi tão importante no mundo como é atualmente, né? A opinião do outro parece que é o teu martelo, se você é alguém ou não. Mas não deveria. Não deveria, mas atualmente eu acho que a coisa mais importante para qualquer pessoa, né, é a opinião do outro. Se você não passa naquele julgamento do teu vizinho, pronto, a tua vida desmorona, a depressão cai em cima de você, você termina com a família, você briga com todos, com todo mundo, porque você não está digno do outro, da aprovação do outro, né? Eu acho que isso atualmente, eu acho que é o pior do mundo, é a aprovação do outro que todos necessitam, né?
Isso assim, é um pensamento que a gente tem que até evitar. Porque eu não sei qual foi o filósofo aí, ele fala que no dia que houvesse, ele não falou internet, né? Ele só falou no dia que houvesse esse global, esse relacionamento global, seria muito ruim, porque daria a vez ele fala assim, ao imbecil, né, de dar a sua opinião. Quer dizer, a opinião do imbecil geralmente não é grandes coisas, e todos dariam valor a essa opinião. Contamina os outros imbecis. Isso. Exatamente, o que ele fala mais ou menos isso. E como tem muito fundo... Você bota hoje uma coisinha na internet, vem um monte de julgador. As pessoas não vêm ali compartilhar contigo, né? Não, vem julgar o que você colocou. Eu não ligo, eu continuo colocando. Tá? Mas tem gente que realmente fica, tal, né? Uma bobagem. Né? Conforme eu sigo o que esse cara falou. Né? Infelizmente, né? As pessoas acham que têm esse direito. Nós não temos direito de julgar nada. Jesus é bem claro, não julgueis. Então, já que nós sabemos que nós não podemos julgar, não vamos também nos aborrecer com o julgamento dos outros. Vamos procurar, tudo bem, é a tua opinião. Jesus não fala, aquele que te obriga a andar 1000 passos, andar com ele 2000, esses outros 1000 extra, é para mostrar à pessoa que você não é aquilo que ela está pensando. Né? Mas as pessoas se contaminam. Isso aí que é o chato, realmente. Mas não deviam se contaminar. Tá? Um não devia julgar e o outro não devia se contaminar, deixa pra lá. Evita até botar alguma coisa na internet, né? Falar alguma coisa. Então, infelizmente, né? Pura verdade. Por isso que eu não ponho nada, não é porque o meu mito, é porque eu acho que eu não tenho que lançar nada para ser julgado e condenado. O que já está, eu acho que já é demais, já está bom. Eu não quero ser mais uma. O pessoal fica esperando eu postar coisa do Facebook para tomar conta da minha vida. Agora, você já viu uma coisa dessa? Vai ficar esperando. Bom, embora perturbado pelas afetuosas admoestações, o interpelado esclarecia. Está escrito nos mandamentos: não furtarás. E fazendo o que fiz, procurei retificar um desvio da lei, porquanto fomos expoliados de tudo que constituía o nosso humilde patrimônio. Quer dizer, ele se acercou de uma lei que não era aplicável ao caso dele. Isso. Mas agora que o Gesiel vai mostrar ele, vamos lá. Vamos fazer esse comentário aí. Acima de todas as determinações, porém, meu pai, acentuou Gesiel sem irritação, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Veja bem, essa questão do amar a Deus, Jesus veio fixar bem ela em nossas mentes. Mas lá no Antigo Testamento, qual é o primeiro mandamento? É isso aí. Nós lemos e não reparamos o que estamos lendo. Que o amássemos sobre todas as coisas. Tá? E aquela questão de amar o próximo como a si mesmo não está nos 10 mandamentos. Tá? Eu não me lembro bem, porque eu não estou com a Bíblia aqui, senão eu ia achar. Está em Levítico. Tá? Quando Moisés está colocando uma lei lá que não deve se fazer algumas coisas, e acima de tudo, no final do versículo, tá? Amai ao próximo como a si mesmo. Jesus pega o primeiro mandamento, quando pergunta a Jesus qual a maior da lei, a lei maior, ele pega esse primeiro mandamento e junto com aquela observação de Moisés, aquela lei de Moisés, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não, ele coloca assim, ele coloca assim,
Amai a Deus eis aí o primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. E eis aí o segundo, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele separa em dois. E Moisés esteve bem claro com isso aí. Mas ninguém prestou atenção. Jesus veio e, olha, preste bem atenção. Está lá na lei. E Gesiel está contando aqui. Está mostrando. E a lei, o Antigo Testamento era suficiente para nós. Mas nós somos esse coroa aí, esse Jorrebeb. Nunca gravo o nome dele. Jochebed. Nós somos. Hein? Jochebed. Nós somos ele. Hein? É o que eu digo. É o que eu digo. Se nós tivéssemos ouvido os profetas, Jesus não estava aqui. É o que bebe. Não. É o que nós somos o que bebe. Exatamente. Jesus veio porque houve uma necessidade de vir. E o que é pior, ele sabia que havia outra necessidade de fortalecer o que ele falou. Né? Eu vos enviarei o Consolador. E aí? Agora não tem mais fuga, não, gente. O pau está quebrando aí. A regeneração. Todo mundo acha que ele vai voltar, estão esperando ele de carne e osso. Exatamente. Estão esperando. Ele virá. Não canso de escutar ele virar desde que eu era pequena. É o evangelho dele, virá mesmo. Já estou velha e ele não veio. Uma vida agora não, porque não vai, se não conseguir agora, não consegue mais. É que ninguém fala que... Não, fala aí. Emmanuel fala que Jesus é o Evangelho. Está bem entendido isso. Jesus é o Evangelho. Então, quem vai voltar é o Evangelho. Eu ia falar justamente isso. Nós sabemos disso, mas o resto fica procurando ele. Ninguém entendeu que a boa nova é o Evangelho redivivo em Jesus. É ele que veio. É ele que é a boa nova. É ele que falou, é ele que exemplificou. Ele é a boa nova. Ainda estão esperando aí. Tem que alcança um dia, né? Quem espera sempre alcança. Ou descansa. Gente, vamos parar aí. Já são praticamente na hora. Vamos continuar esse assunto na próxima semana. Vamos parar em amo o Altíssimo. Vamos voltar aqui, não posso amar o Romano. Está escrito nos mandamentos, não furtarás? Ok? Tudo bem. É que, coincidentemente, não sei se vai dar para ver aí no livro de vocês, tá? Quando eu estava estudando esse livro lá no Matoré, no dia 21 de julho de 2011, nós paramos aí, em Amo o Altíssimo. Coincidiu, né? É porque o leu não furtarás, e a história que ele contou do não furtarás vai enriquecer a determinação que Deus deu de o amá-lo, e aí ele vai dizer, amo o Altíssimo. Tranquilo. Uma didática. Isso. Bom, então, por hoje tá bom, né? Daqui 15 dias continuamos. É o que nós falamos, essa leitura está sendo rápida, tá vendo? Não é tão... É mais uma leitura mesmo, né? Ninguém falou quase nada, só a gente que falou. Eu já tomei até um copo d'água aqui, por causa disso, tanto falar. Não, tinha um aqui também que eu já bebi. Gente, ninguém quer falar. Eu vou parar a gravação, tá? De repente o pessoal está com